Hoje a minha proposta são duas. Ensinar a vocês a fazerem uma aplicação e ensinar a cortar o tecido enviesado. Eu gosto muito de trabalhar com os tecidos xadrezes no viés. Ele dá um diferencial muito grande, mas ele não é um produto muito fácil de ser executado. Não é uma técnica muito simples, digamos assim. Tá? E como eu usei o xadrez, que era para dar bastante a conotação do enviesado, vai dar uma boa determinada. Aqui o que eu tenho? No meu painel de corações eu tenho uma linha de moldes. Claro que isso daqui é uma linha que a gente tem comercial, profissional, que são moldes já fixos. Isso daqui vocês podem estar encontrando no mercado, ou se não, por favor, façam isso em casa. Não se atenham, eu não tenho este molde, eu não vou fazer. Por favor, façam um compasso, um prato, improvisem se for o caso, mas não deixem de fazer, tá? Nós temos essa facilidade porque é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano. Eu escolhi aqui também um material chamado Entretela Termocolante Dupla Face. O que significa isso? Ele cola com a temperatura do ferro. Neste meu caso, vocês vão estar observando aqui, ó, eu tenho um áspero de um lado e o papel do outro lado. Esta parte é um papel mesmo, ela é lisa, literalmente lisa. Eu vou riscar nesta parte o tamanho desejado, escolho aqui. Risco na parte lisa do meu trabalho. Sem problemas aqui, ó. Centralizo. Vocês podem estar economizando. Sim, eu posso fazer esse tipo de colocação. Eu não necessariamente tenho que manter o fio. O fio, esta linha que eu tenho marcada aqui, nós vamos manter no tecido. Mesmo usando o termocolante, eu ainda preservo o fio do tecido para que eu não tenha nada de diferente na minha aplicação. Então aqui eu posso fazer isso. Vou fazer aqui a propósito, que vocês vão tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Nesse caso, vocês traçam, nós cortamos grosseiramente, aqui ó. Nunca corto sobre a linha nessa hora. Corto ele grosseiramente aqui. E vou aderir isso no meu tecido com o ferro quente. O que eu faço? Posiciono aqui o meu tecido, pelo avesso. Esse tecido é bom, que o meu avesso e o meu direito, eles são bastante distintos. O meu tecido, ele está com o fio aqui. Eu vou colocar o meu coração paralelo à orelha. Paralelo à orelha. Venho com o ferro quente, venho de baixo para cima, do centro para as bordas e passo. Quanto tempo nós deveremos deixar? Cerca de 30 segundos. Não mais do que isso. Se eu deixo mais tempo do que isso, com a temperatura do ferro, eu faço com que a cola derreta. Quando eu uso esse processo de entretela termocolante, eu vou cortar agora sobre a linha, ó. Eu tenho grandes vantagens. Quais são as minhas vantagens? Mesmo que o meu tecido desfie muito, como é o caso do linho, ele não deixa mais o fio sair. Ele retém o desfiado. O que vocês cortarem nesta hora é o que ficará para sempre. Nada mais. Se vocês cortarem o nosso redondo quadrado, ele ficará quadrado. Não tem volta, ok? Vocês viram que a Patrícia utilizou aquele ferrinho, que é o ferrinho da McLean, né? Bem bom, bem é muito bastante legal, né? prático pra gente. Facilita aí, né? Que é o... Eu vou explicar primeiro para vocês toda a minha parte de aplicação. Depois eu venho com a minha parte de corte e de costura. Por que isso? Eu tenho certeza que quem nos acompanha hoje já tem um tanto de conhecimento de patchwork, onde eu não preciso ficar me atendo aos pequenos detalhes. Ou não são pequenos detalhes, e sim a parte inicial. Então, num determinado momento, eu vou dizer para vocês que eu necessito de 2 quadrados de 20 mais a margem de costura, ok? Eu vou me ater agora a pequenas técnicas, sim? A parte do termocolante, eu nunca utilizo ele quente. Eu sempre deixo que ele esfrie. Pois depois que ele esfria, eu dobro ele aqui e ele solta. Observe que o meu tecido aqui, ó, ele ficou brilhante. E eu vou tirar o meu papel
ele sai todo e eu vou centralizar isso daqui no meu quadrado. Observem o quê? O linho, nós temos ele no sentido na horizontal, então eu sei que a minha orelha está deste lado, tá? Se o caso eu queira que ele tenha um novo tom, eu posso colocar ele em pé. Lhes é permitido? Sim, mas desde que eu deseje, então isso tem que ser pré-determinado, tá? Venho aqui, dobro aqui. Eu fiz exatamente este detalhe no painel. A parte maior, que é esta parte aqui, que vocês vão observar aqui do ladinho, que é a minha parte longa, onde eu tenho vários corações, eu fiz ela invertida. Por que eu fiz ela invertida? Para criar um movimento dentro do meu painel. Então, agora eu venho aqui. Aqui a minha distância. Você fez essa dobrada no ferro para achar o meio mesmo. Achei o meio. Perfeito. Centralizo aqui essas minhas duas partes e vou começar a passar. Não importa se eu passo de baixo para cima ou de um lado para outro. O que importa é que eu sempre começo pelas bordas, pelo meio, pelas bordas e vou para o centro, ó. A partir do momento que eu colei aqui, ó, eu venho com ele para fora, eu venho com ele para cima. Colei e agora sim nós vamos para a máquina de costura. Esta parte da máquina de costura, nós temos aqui uma máquina onde ela tem vários pontos. E eu tenho que definir qual o tamanho do ponto e qual o modelo que eu vou estar usando. Eu escolhi aqui o ponto número 18 e o meu ajuste ficou entre o 2,5 e o 3,5. O que eu fiz aqui? Nada mais, dei a largura e o comprimento do ponto. Esta faz a minha diferença. Claro que aqui eu escolhi uma coisa maior para que vocês enxerguem aí na telinha, ok? Eu vou começar do centro, eu não começaria, do meio aqui da lateral, eu não começaria aqui. Eu começo com ele por aqui, ou por aqui. Porque aqui eu tenho um começo e um final bem acabado. Quando eu começo por aqui, eu tenho que tomar muita atenção às minhas costuras, ok? A minha sapata, ela tem que ficar bem na lateral do coração. Mas eu, para isso, venho com a mão, ó, e eu meço aonde está o meu ponto, ó. Feito isso, sim, eu determinei que ele está bem rente à lateral do coração, eu começo a minha aplicação. Eu vou estar aqui no comando só da mão. Então, ele vem aqui e eu giro desta forma. Qual a atenção que vocês devem ter neste caso? Velocidade da máquina, primeiro, lenta. Posição da mão, mesmo eu sendo destra, a minha mão esquerda está sobre o meu trabalho e é ela quem vai girar e contornar o meu coração, o meu desenho, a minha forma, o meu trabalho. Observem que mesmo com muito cuidado que nós estamos trabalhando, o linho ele desfia. Mas não temos nada de grandes problemas, porque o linho é muito bom nesse sentido. A minha agulha ficou na parte superior, eu vou descer, vou verificar se ele já está no final aqui, está. Eu giro e com a minha mão esquerda, eu vou continuar trabalhando deste lado. Com a minha direita, eu desço, aperto meu botãozinho e assim eu vou sucessivamente até o final da peça. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, mesmo que saia fora, para vocês verem a parte do contorno, ok? Quando vocês estão nessa posição, que vocês estão segurando com a mão esquerda, essa posição aqui faz é este meu braço. Ó. É este movimento que vocês têm que fazer. Eu vou diminuir aqui a velocidade, porque eu não tenho controle. É muito tempo, né, muito. Patrícia? Ela é muito precisa, eu gosto muito. Eu encaixei ela aqui, levanto e desço. E aqui eu dou start novamente e venho bonitinho. Tá certo? Então, essa daqui é a nossa parte da aplicação, aonde nós tivemos o cuidado de mostrar para vocês aonde começamos e aonde terminamos. Ok?
Ótimo. Agora sim nós vamos para uma outra parte importante, que é a nossa outra parte da aula, que é a nossa técnica. O que eu tenho ali, pessoal, eu tenho, se vocês observarem ali no painel, eu tenho uma parte toda enviesada, que ela contorna todos os meus blocos. Rapidamente eu vou dar medidas para vocês. Os dois corações, eu tenho duas medidas de corações grandes, que medem o quadrado, mede 20 centímetros, mais a margem de costura 21,5, então eu necessito de 2. A lateral, que eu tenho o retângulo, mede 20 centímetros por 40, mais a margem de mais a margem de costura 21,5 por 41,5. O viés todo que contorna estes quadrados medem 4 centímetros. Ao redor nós temos um acabamento do mesmo tecido de fundo, que é o linho liso, que ele mede 5 centímetros, já com a margem de costura. E o meu contorno todo, que é o meu floral, que é o tecido muito delicado que a gente tem aqui, ele mede 8 centímetros com a margem de costura, as bordas de acabamento de 5,5, que é uma borda padrão. Eu usei, no caso, a manta R2, porque eu quero que ele fique na porta da entrada do ateliê, então ele ficará uma parte firme, ok? Olha, Forro, manta, direitinho. O linho, ele dá uma textura muito bonita, ele é muito elegante, faz umas vezes muito elegante. E aí o monocromático, uma cor só de estampa, de cor mesmo, né? Provence. É um Provence chique, né? Lindo, não é? E dá combinou até com a roupa da Patrícia. Mas é lógico. É tudo chique. A gente é menina, um cenário desse. Olha pra isso, não tá tudo combinando, não tá tudo lindo? Nós somos meninas, somos mulheres, agora, adoramos. O legal dessa coleção nova da Cris Maser é que ele já vem com várias... Ele é um composê da mesma cor, várias estampas, o Provence, como o Chico Provence. Não é? Ficou lindo, adorei. No site da Cris Maser vocês vão conhecer as outras estampas, né, os outros tecidos, né? Lembra que o ano passado nós trabalhamos muito com aquela linha que está em vermelho e preto? Foi até a aula do Campos do Jordão, né? De Campos do Uma Jordão. das aulas. Que foi muito bacana, foi um sucesso absoluto esse caminho, a forma, a estampa. Essa empresa tem um bom gosto, assim, acentuado, né? Muito legal. Bacana da gente trabalhar. Vamos lá. Por que trabalhar com o viés? Na verdade, a gente está explanando aqui uma técnica. O viés, ela é uma técnica de cortar um tecido. Nós temos um tecido. Eu tenho o meu dobradinho aqui, ó. Eu vou pegar aqui para vocês. Perfeito. Eu tenho um corte de tecido. Esse xadrez, ele é um xadrez reto, ok? Ele está dobrado de uma forma normal. E eu quero que ele fique assim. Porque essa faz uma coisa delicada no nosso trabalho. É muito importante nós sabermos usar algumas técnicas de costuras dentro do patchwork que faz uma diferença bastante boa. Por que isso? Ele enriquece, ele engrandece uma peça, não só uma peça como essa que é um panô que ficará exposto, mas também uma boa peça de acabamento, numa boa nécessaire, uma estampa dessa colorida. E como nós fazemos isso, ok? Nós vamos pegar o nosso tecido, no caso aqui, eu cortei 50 centímetros de tecido, ó. Vou desdobrar para vocês poderem entender. 50 centímetros de tecido, dessa largura. Peguei o meu extremo, puxei aqui. Dobrei ele a 45 graus. Coloquei ele rente. Peguei esta minha outra ponta, dobrei novamente. Então, eu tenho aqui 90 graus. Aqui eu volto novamente, eu fiz outro 90 graus. Sabendo que, obviamente, nós estamos olhando que ele está a 45 graus. É isso que nós chamamos de tecido enviesado. Venho com esta parte superior, dobro, novamente. E agora eu tenho um cuidado. Qual é o cuidado? Esta largura tem que estar igual a esta largura. Como eu faço isso? Meço aqui, no meu caso eu tenho 24, eu tenho que dobrar aqui novamente a 24. Certo?
E assim eu vou dobrando sucessivamente. Claro que não é de primeira que vocês vão conseguir fazer isso com toda destreza, mas olhando várias vezes vocês conseguirão. Eu, para diminuir este tamanho, eu dobro e venho com ele para a placa. E vou fazer então o meu teste. Posiciono, da mesma forma que cortar um tecido nosso normal. Eu coloco sobre uma das linhas da placa. Olha que linda, até a nossa placa é rosa. Sim. Combinando com o cenário. Combinando, né, com o cenário. Essa placa também é da West Press, assim como essa régua e o cortador. Aqui eu tenho toda a minha posição. Mãozinha de aranha, dedinho para fora, alinhei, vou ajustar e vou cortar. Dedinho indicador na ranhura. Fecho o cortador, descanso. O que eu tenho aqui, então? Ó, o tecido a plenos viés e o meu xadrez, ele está em diagonal. Para que eu faça aquele xadrez ali, aquele acabamento, eu vou cortar com 4 centímetros. Ele está maior. Cada tira. Porque nós sempre vamos estar utilizando ele dobrado. Então, agora sim. Eu tenho as minhas tiras e eu vou dobrá-las ao meio. Então, aqui o que eu tenho? Preparei. Primeiro, nós vamos para a nossa etapa de preparação de todos os nossos passos. Preparei os nossos 2 quadrados de 21,5 aplicados. Peguei a minha tira lateral, que é um retângulo de 21,5 por 41,5. Apliquei os meus 4 corações. Desenhei assim uma forma. Juntei os meus corações aqui. E vou preparar e me moldurá-los com o meu tecidinho xadrez. Cortei a minha tira e vou dobrá-la ao meio. Somente isso. Com o ferro de passar. E começo então a aplicar. Dobro, venho com a outra parte. Tudo convencionalmente. Atenção! Todos os alfinetes com a cabeça para dentro do trabalho. Para que vocês não se machuquem. E muito alfinete, pois este tecidinho aqui enviesado, ele encolhe. Isso não é bom, porque as medidas ficam alteradas, correto? Então, coloco aqui, sobreponho, direito com direito, e alfineto novamente. Em cima disto, vou fazer o quê? Vou passar e vou continuar a montagem do meu trabalho. Aqui, todas as vezes eu digo para vocês ficarem com o trabalho sobre a mesa. Eu tenho que ter certeza de que eu estou pegando todas as peças aqui, ó. Muita atenção nesse sentido, tá bem? Então, aqui nós vamos costurar e vamos começar a montar, ok? Eu tenho aqui a peça já adiantada para vocês verem aqui, ó. Eu vou colocar em todas as nossas partes. Feito isso, eu vou colocar a minha tira como se fosse isso daqui a continuação disto. Então, eu coloquei da mesma cor, eu coloquei a tira lateral de tecido bege e já na sequência coloquei as minhas bordas de tecido estampados de 8 centímetros. Coloco tudo isso sobre o forro, sobre a manta e quilto onde? Quilto na vala em todas as partes. Deixo a critérios de vocês, que vocês podem estar utilizando aqui, ó. Quilt contornando cada coração, quilt contornando, aqui podemos fazer de quilt livre, da forma como vocês desejam. Acabamento padrão de colcha, ok? Sem nenhum segredinho, acabamento padrão de colcha, nós teremos um excelente acabamento. Trouxe para vocês aqui uma ideia. Qual é a ideia? Criar uma estabilidade atrás do nosso linho, utilizando a manta R1 ou R2 e aplicando por cima. Eu tenho um belo acabamento, posso fazer o mesmo trabalho, desde que eu tenha a manta toda ao redor. Ok? Que capricho aqui da Patrícia. Vamos de novo mostrar a peça pronta. Vocês viram o telefone, Facebook da Patrícia também, né? A pessoa quiser mandar uma mensagem para ela. Favor. Ela adora receber as mensagens. Se não entendeu como faz o viés, dá uma ligadinha, a gente conversa, a gente explica novamente. Perfeito. Não esquecendo, né, Patrícia, aqui no nosso site, lá na